Mas uma coisa que me fez sair da operação foi primeiro entrar na operação. Oiê, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Brand. Para quem não me conhece, eu sou a Ana e hoje a gente está aqui para falar sobre como sair da operação no seu delivery e continuar faturando. Eu estou aqui hoje com o Rafa, da Brand, e o Pedro, e com o nosso convidado de honra, o Mariazinha. Ele tem 2 lojas aqui em São José dos Campos e já faturou mais de 1 milhão via Brand. Se apresenta aí pra gente. Mariazinha, a mais gostosa. Fala, Ana Ju, fala, Rafael, fala, Gé, tudo bem? Meu nome é Felipe, mas todo mundo me conhece como Mariazinha. E estamos aqui no mundo dos hambúrgueres em São José dos Campos. Já vai fazer 3 anos e tem sido uma experiência maravilhosa nesse período de 3 anos caminhar junto com a Brand. Coisa boa. Bom, falei aqui, né? Você já faturou mais de 1 milhão via Brand e a gente tá há um tempo para te presentear por isso, pela parceria. Você foi um dos nossos primeiros clientes também, o primeiro a faturar 1 milhão. Então a gente queria te parabenizar aí, te dar uma lembrancinha para você estar aqui com a gente. Eita, gente. Meu Deus, olha lá. Chocolate Cacau Show. Aí você gosta. Isso aí, vamos. Ah, Agenda. Eu tenho que mostrar pra todo mundo, né? É bom. ó, Isso aqui, ó. Pedido pronto. Isso toma. aqui a gente ama, viu? É boa, pra ser útil. Caneta. Gente, obrigado pelo carinho demais. Eu que agradeço. Isso aqui, Ó. vou usar. Que bonitinho, tá, viu? Aqui, ó. É escrito personalizado ainda, 1 hein? milhão. Você sabe que isso aqui é o valor que faz tempo que tá parado, né? Porque os dados atuais, se a gente fosse Exato, atualizar, já tá quase em 2, hein? Isso é só de uma loja, a gente nem contou a segunda unidade também, então daqui a pouco você ganha outra. Ó, eu quero mais. Gostei do chocolate. Bora. Que bom. Mas conta um pouquinho pra gente, Felipe, da sua trajetória, de como que foi até você conseguir aí fundar a Mariazinha, ter hoje 2 lojas. Conta um pouquinho de tudo que você Ok. passou até aqui. Gente, a minha história não é diferente de muito empreendedor brasileiro que, ao longo da sua trajetória, a gente tem muita fantasia, né, Ana Júlia? De que o verdadeiro empreendedor é aquele que já começa fazendo curso do Sebrae, que tem um capital de giro, que tem uma grana para investir e que tem um planejamento. Isso não é uma verdade. Muitos empreendedores eles começam com vontade, raiva e raça. Era o que a gente tinha. Muita vontade, muita raça e muita raiva porque não tinha nada. E aí a gente começa com R$ 50, uma fritadeira velha e uma cuscuzeira para fazer smash. A gente começou comprando um pouquinho de carne, alguns pães, uma saladinha, alguma coisinha para começar a fazer os primeiros burgers, que era cheeseburger, x-bacon, x-salada. E aí a gente usava a parte de baixo da cuscuzeira para amassar a carne e daí em diante fazer os burgers, né? Os smash burger na fritadeira. Na fritadeira não, na frigideira. E a gente começou dentro de casa, vendendo pro pessoal de casa, né? E aos pouquinhos, aqueles R$ 50 foram mudando, foram crescendo. Mas eu lembro que quando eu comecei, o primeiro hambúrguer que eu anunciei no grupo do condomínio de casa, nós tínhamos comprado quase tudo dentro daqueles R$ 50, mas nós não tínhamos embalagem. E a primeira entrega que nós fizemos foi com uma sacola do supermercado Vila Real, embrulhado no papel toalha. E eu entreguei para a cliente, ela olhou para mim e falou assim: Nossa, que feio. Aí eu perguntei para ela: o burger ou eu? Só pra garantir. E aí, gente, a grande sacada é: você não precisa começar com aquilo que você não tem. Você precisa começar com os recursos que você tem. Às vezes a gente acha que na vida só vai dar certo se a gente começar com 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 50 mil. E não é verdade, às vezes você tem que começar com o que você tem, são os recursos próprios. E com isso foi que a gente começou, com R$ 50 e com muita vontade e raiva, porque, gente, não ter dinheiro
é uma raiva horrível. Com certeza. E às vezes a gente fica esperando, né? Ai, quando eu juntar tanto, ou quando eu conseguir a embalagem certa, e isso acaba empacando, não vai pra frente. Você acaba ficando parado, né? Se você esperar o momento certo e o momento perfeito para fazer alguma coisa, não existe nem momento certo e nem momento perfeito. O momento certo é agora, e o momento perfeito, ele se aperfeiçoa conforme você vai fazendo. O bom, ele só fica melhor com a constância. Com certeza. Muito verdade. E nessa trajetória aí, como que você conheceu a Brand? Quando que você começou a trabalhar com a gente? Para introduzir, quem não sabe, né? A Brand é um sistema aí de deliveries para deliveries. Então, a gente automatiza o WhatsApp do seu delivery para ter um atendimento bom, que flui. Porém, a gente não começou assim. Então, conta pra gente como você conheceu, quando você começou, pra gente dar uma introdução aí pra galera. Ok. Conforme a gente foi crescendo no número de pedidos e cada vez mais as pessoas foram chegando, se aproximando com Mariazia, nós percebemos uma dificuldade muito grande que era, a partir de 20 pedidos, você tinha que ficar anotando na mão e isso levava tempo. E pagar um funcionário só para fazer isso era um desperdício, imagina. Você tem que ficar na chapa, você tem que usar a fritadeira, você tem que fazer a montagem, e você no seu negócio ainda crescendo, tendo que fazer a anotação. E aí um dia, conhecendo tanto o Daniel como o André, né, que eram já os nossos clientes, eles tinham um know-how de experiência com tráfego para restaurantes, e eles precisavam de um projeto piloto para implantar o primeiro cardápio digital com inteligência artificial humanizada, né? E eu ficava com medo de colocar outros tipos de sistemas de cardápio online, justamente como o cliente ia responder, porque a gente tinha uma pegada na época que toda vez que o cliente conversava com a gente gostava de fazer humor com o cliente. A gente mandava figurinha, a gente brincava com o cliente na conversa. E eu percebia que se eu fosse me adaptar para o sistema de chatbot que tinha na época, eu seria mais um delivery e não teria nenhuma essência, porque o que me diferenciava até então era a forma que eu me conectava com os clientes. E quando o Dani falou, olha, nós estamos plantando, nós precisamos de empresas parceiras para fazer testes. E a ideia é justamente essa, de trazer um cardápio e um chatbot mais humanizado dentro do que você quer. E é tão interessante que a Brand, você pode escolher como ela vai falar com o cliente, né? Sim. Esses dias ela tava mandando pro cliente, eu te amo. Meu Deus, o marido dela apareceu lá. E aí ele falou, o que você disse pra minha esposa? Não, foi ela que disse, eu também quero dizer pra você, eu te amo. Brincadeira, gente, não. A gente consegue ajustar isso. Mas você consegue ter uma brand mais cômica, você consegue ter uma brand mais normal, você vai adaptando. E quando o Daniel falou, olha, fique tranquilo, nós vamos adaptar e vou te dar todo o suporte. E, gente, no começo era eu, mais uma pessoa que eu consegui contratar para me ajudar nas entregas, mas era eu que anotava, era eu que ficava na fritadeira, eu que ficava na chapa, eu que fazia o fechamento. E aí, quando isso começou a acumular, e às vezes eu perdia, quando dava demanda de pedidos, começava a acumular, eu perdia pedido, eu não conseguia enxergar a pessoa. Você não anotou meu pedido? O mal de muitos restaurantes pequenos ou que estão começando é achar que um sistema de cardápio digital, um sistema de chatbot é só para restaurante grande. Quando, na verdade, a Brand foi pensada justamente para o restaurante que está começando. E com isso foi me ajudando a não perder mais cliente, porque às vezes eu não anotava um pedido e eu perdia esse cliente. Esse cliente ficava bravo. Por quê? Principalmente na época, eu atendia muito na época os alunos do ITA.
E aí o que acontecia, Anjo? Dia de prova, após as 10 horas da noite, todo mundo começava a falar comigo, Rafael. E aí o que acontece? Como é que você responde 50 alunos? Não, e como é que 50 alunos vão ficar calmo com fome, né? Não, não vamos. Quem fica calmo com fome? Estudando pra prova, né? Universidade. Nervoso já, com E, tudo. tipo, cara, a gente ainda estava numa caminhada de crescimento. Como eu disse, a realidade de todo empresário brasileiro, empreendedor, principalmente dono de lanchonete, é que ele vai crescendo devagarinho com o que ele tem. Então ele não tem dinheiro para contratar. Ele não tem dinheiro, às vezes, para colocar dentro do negócio dele. E na sua maioria das vezes, muitos, como meu caso, eu ainda estava com dívida no Serasa, SPC. Graças a Deus eu tinha dívida com a agiota, mas eu devia a minha mãe, meu pai, que esses era pior, porque o agiota ele só te mata, a mãe e o pai te humilham. E, gente, nem sempre o empreendedor brasileiro ele tem esse crédito no mercado. E aí o que acontece? Eu tinha que arranjar uma solução, e foi com essa solução que começou a melhorar para mim. Porque eu não precisava gastar. Minha primeira atendente, eu não precisei gastar um salário para ela. E ela funcionava 24 horas, e eu conseguia identificar cada cliente meu. E logo depois foi muito engraçado, porque eu não comecei no iFood, né? Uhum. A gente começou dentro do condomínio de casa, e a Brand foi excelente para mim. Porque a Brand, ela fez toda a minha base de cliente. A maioria dos meus clientes hoje, 70% é Brand. 30% é iFood. Para que o iFood serve hoje para mim? Apenas como marketplace para atrair cliente para a loja. Quando o cliente chega na loja, eu cadastro ele na Brand. E aí, meu amigo, eu vou disparar para ele, eu vou mandar mensagem para ele. Ele vai receber cupom da loja e nós vamos fidelizar ele. E então, nessa aventura com a Brand, a gente foi pegando ela no comecinho, crua, se adaptando. E, gente, hoje tem tanta ferramenta que eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho o meu cliente na minha base e não na base de outra plataforma. E você faz o que você quiser com ele. Manda o que Nem você tudo, quiser. né? Nem tudo. Nem tudo. Me não coloque isso que eu sou casado. Não, mas muito bom. É muito doido pensar que, assim como você, a gente também estava começando com o que a gente tinha. Para quem não sabe, nessa época que nós fomos atrás de você, a gente estava quebrando. E por ter pivotado ali, antes a gente atendia deliveries, mas no formato de agência de marketing. Então a gente se concentrava em fazer ali o tráfego pago, aquisição de clientes para o restaurante atender. E o grande ponto que a gente percebeu foi que a gente não conseguia gerar demanda e aumentar o resultado do restaurante porque a gente não tinha controle sobre o atendimento. Os leads chegavam, mas às vezes não eram atendidos, às vezes não eram bem atendidos, até respondia, mas era aquela como dava, né? Realmente não dá para fazer tudo. E foi aí que a gente começou nesse formato de atendente virtual. E hoje ela pode ser muito personalizada, inclusive não sei nem se eu podia estar falando isso, mas uma das novidades para esse ano é que a gente quer que ela comece a responder por áudio também, interaja com emoji, com emoji não, né, com figurinha, emoji ela já manda, mas consiga ser ainda mais personalizada ali. E quem não viu ainda o cardápio do Mariazinha, por favor, acesse, se você quiser passar o seu cardápio aí, a gente coloca na tela depois também, porque, gente... Sério, não precisa pedir um hambúrguer, mas você vai dar umas boas risadas, pelo menos. Show à parte. Olha que coisa engraçada, né? Quando a gente vai para nossa primeira hamburgueria, eu precisava ficar no caixa. Eu saio um pouco da chapa, já coloco alguém, e aí eu vou pro caixa. Só que eu ficava no caixa só despachando o pedido do motoboy, e deixava a Brand falando. E na época era a Brenda, né? A Brenda. Cara, todo mundo chegava pra mim e perguntava na loja, o que é a Brenda? Vocês lembram que a Brenda falava com as pessoas? Olá, meu nome é Brenda e tal. E aí, era como a inteligência artificial se comunicava com o cliente. Era tão real a parada,
é tão real que a pessoa falava assim, velho, quem é a Brenda? As pessoas queriam conhecer quem era a Brenda lá na loja, velho. E nunca teve Brenda, era a Brand, velho. E eu explicando. E, mano, tipo assim, e quando começava a conversar, né, com o cliente achava que estava conversando com uma pessoa normal. A maioria dos clientes que entram hoje no meu cardápio digital e começam a falar no WhatsApp, eu não sei qual cardápio digital você que está me ouvindo do outro lado usa e qual sistema de chatbot, só que meu cliente não precisa digitar, ele manda mensagem de voz e a própria Brenda, a própria Brand, ela consegue entender e vai respondendo. E aí a pessoa tá achando que é humano do outro lado. É muito engraçado que às vezes ela identifica. O pessoal vem pra Embraer, né? E a gente entrega bastante lá, né? E às vezes tem uns gringos que falam em inglês, né? Meu cardápio digital reconhece tudo e responde em inglês. E é uma coisa absurda que eu fico até com medo, às vezes. Fico até com medo de ela tomar o restaurante daqui a pouco, né? Sai um robô. A partir de agora é meio brincadeira. Mas, gente, essa automatização humanizada, né? Que a Brand traz, ela traz uma característica na loja que justamente eu nunca precisei contratar alguém para ficar atendendo o cliente, porque ela foi uma solução para minha vida. Então você nunca teve um atendente ali focado no WhatsApp. Então, desde que eu tive a Brand, quando eu saí de casa, eu já estava saindo com a Brand, e isso me fez potencializar muito mais as minhas vendas, né? Dentro disso, o que foi importante para mim? Que no primeiro período que eu tive uma loja física, a atendente não foi um recurso de gasto para mim. Como os demais têm que ficar atendendo, despachando, revendo o pedido. Não, a Brand faz tudo isso. E muito mais, né? Muito bom, absurdo. Mas aí depois que você colocou a Brand, como que foi seu crescimento para você conseguir sair da operação também? Bora lá. Vamos falar um pouco de sair da operação e falar sobre a Brand também, né? Duas coisas bacanas. A primeira, o contato que a gente teve bem inicial, e se você é cliente Brand, talvez isso vai te ajudar muito. Na própria Brand existem vários especialistas que dão suporte pro restaurante. Eu lembro de estar falando com o Rafael, e o Rafael falando comigo uma vez sobre DRE. Como é que tá o DRE da sua empresa? E eu não sabia o que era aquilo. Como é que tá o CMV? Eu não sabia que era aquilo também. É engraçado que as pessoas querem vender um cardápio digital para você, elas querem operacionalizar a sua loja, mas não dão suporte nenhum. O suporte da Brand é 24 horas, gente, para quem não sabe. E ela não trabalha só com cardápio digital. Ela quer que o cliente ele cresça. E sempre está dando melhorias para o crescimento desse cliente. Mas uma coisa que me fez sair da operação foi primeiro entrar na operação. A gente às vezes ouve muito play de mercado falando: eu vou te ensinar como sair da operação. Você vai dar um jeito na sua vida, na sua operação. Você vai passar mais tempo com a sua família. E, cara, na verdade não tem como sair da operação se você não viver a operação. Nos primeiros anos, nos primeiros meses, é skin the game, cara. É dentro do jogo. É conhecer cada parte do processo da sua operação. É criar processo. Sair da operação, antes de mais nada, é criar cultura. É fazer com que os seus funcionários, seus colaboradores, vistam a camisa de verdade. Mas o que é vestir essa camisa? É o próprio dono mostrando como se faz. Então, não foi do dia para a noite que a gente conseguiu sair da operação. Não foi do dia para a noite que a gente começou a ter alguns dias de folga. No começo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão perder feriado, vocês vão perder férias, muita coisa vai ser perdida, mas para lá na frente você colher. Então, a primeira coisa que para você sair da operação é entre na operação. Conheça todos os custos fixos que você tem, custos variáveis, saiba seu CMV, tenha a ficha técnica de tudo, crie e alinhe processos. Se você criar e alinhar processos,
você já está começando a criar o seu caminho de saída. Mas o mais importante de tudo é reconhecer que você não é o melhor no que faz. Existem pessoas que podem fazer o que você faz. Sabe, Ana, eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes eu encontro muito hamburguero, muito dono de lanchonete, que fala, cara, você tem 3 anos, e às vezes eu vejo você viajando para palestrar, eu vejo você saindo com a família, você tá em algum lugar que você tá fazendo uma imersão, por exemplo, esse final de semana agora, nós estivemos em São Paulo, né, fazendo imersão, 2 dias, aonde eu não me preocupei com a minha operação e eu tava lá aprendendo. E eu vou muito em palestras, eu vou muito em mentorias para aprender como é que eu vou justamente fazendo a minha operação correr. Sabendo que existem pessoas que eu posso contratar que podem fazer algo melhor do que eu. Mas eu encontro muito donos de restaurante e falo, como é que eu faço? Eu falo, meu, onde é que você está no seu restaurante? Não, eu ainda estou na Chape. Por que você não contratou um chapeiro? Não, eu não contratei porque ninguém faz o lanche como eu faço. E por que ninguém faz o lanche como você faz? Lembra quando eu falei para você criar processos? É um caminho para sair da operação. Quando você faz uma ficha técnica, que é uma receita, como se fosse uma receita de bolo, você está dizendo para a pessoa como é que se faz. A gente não é o melhor de tudo. Sempre vai existir pessoas melhores do que a gente. E para isso a gente contrata. Olha que interessante com a Brand. Eu não era o cara que conseguia responder mais rápido. Mas foi na Brand que eu encontrei a solução para o meu problema. Eu não consigo falar com 300, 400 clientes de uma vez. Agora meu cardápio digital consegue. Então, gente, o cara fala, meu, eu quero sair da operação, mas ele não quer colocar outro chapeiro. Ele quer sair da operação, mas ele não quer sair do caixa. E como é que eu saio do caixa? Como é que eu saio? Coloca alguém. Mas e se alguém me roubar? Coloca sistema. Existe sistema de câmera, monitoramento. Veja os números. Isso é fácil, gente. Ou a pessoa acha que se ela sair, o negócio dela vai afundar. Na verdade, não tem a ver com você, tem a ver com o seu negócio. As pessoas estão criando um negócio para si, mas na verdade o negócio é para o outro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer o jogo, entrar para dentro, criar processo, criar cultura organizacional, fazer com que meus parceiros, meus colaboradores, que sem eles, eu vejo muito dono de restaurante hoje reclamando do funcionário. Quantas vezes você já viu? Acho que vocês atendem hoje, são mais de 1.000 e poucas lojas, né? Tem hoje 1.500 lojas. 1.500 lojas, gente. É demais. Eu fico muito feliz porque a gente foi número 1, a gente é número 1, né? E, gente, qual é a maior dor do patrão? Funcionário, né? Muito. É Então, absurdo. gente, funcionário não é o problema, ele é a solução. O funcionário é a solução. Mas, cara, você quer que... Ah, meu funcionário tá dando problema. Claro, dono de hamburguerias, ouçam. O seu funcionário sempre vai ser um problema porque não tem a ver com dinheiro. Se ele tem 19 anos, 20 anos de idade, e ele tá trabalhando sexta, sábado e domingo seguidos, e você paga bem, saiba que a juventude dele está sendo perdida, ele precisa folgar. Você tem que ser mais humano. Se ele não vê chance de crescimento na sua empresa, ele vai te deixar. Principalmente hoje, em que essa geração só quer saber de tigrinho. Mas então, se você não cria plano de carreira dentro da sua empresa, por exemplo, hoje eu tenho gerente, líder, auxiliar e chapéu. Meu gerente era motoboy. Um outro gerente que eu tenho, de outra loja, que é da Andrômeda, ele começou como auxiliar. O pessoal que é auxiliar, eu tenho um que virou motoboy. Então você dá plano de crescimento. E eu sempre incentivo os meninos a falar, cara, todos os dias a gente fala sobre, vamos abrir outra Mariazinha. Vamos abrir. Quem é que quer abrir outra Mariazinha? Você tem que incentivar com que o teu colaborador
ele faça parte daquilo, ele queira aquilo. E é justamente onde a gente entra em cultura organizacional sobre missão, valores e visão. Se você, dono, não tem isso implantado dentro da sua empresa, se você não sabe, se você não criou, se você mesmo não sabe para onde vai, como é que você quer que seus colaboradores vá para algum lugar? E aí o que acontece? O cara chega e fala: o funcionário está sendo um problema. E, cara, o funcionário vai faltar mesmo. Vai chegar dia que o funcionário vai faltar. Várias vezes acontecendo o funcionário, 3, 4 faltarem, e eu ter que ir lá na loja cobrir. Só que você vai aprendendo e você vai anotando. E quando acontecer isso, como é que pode resolver quando eu não tiver? No começo é skin the game, você tem que anotar e criar processos. Criar processos de produção, alinhamentos de falta. O que acontece? Por exemplo, hoje, nós estamos trabalhando com uma escala de funcionários 12 por 36. O que nós entendemos? Nós dávamos domingo para o funcionário, ou domingo por mês, tudo dentro do CLT pedia. Só que nós conseguimos perceber que se a gente aumentasse um pouco mais o horário de funcionamento e desse uma escala 12 por 36, eles poderiam folgar um dia sim, trabalhar um dia não. Dia sim, um dia não. Com isso, eles pegariam a sexta, sábado, domingo, pelo menos por mês. Esse cara, ele vem motivado. Aí eu te pergunto para você, dono de restaurante, como é que você quer sua equipe motivada se ela não tem tempo? E aí uma outra coisa que a gente faz também sobre essa questão de sair do operacional é: o teu funcionário, ele quer o teu lugar? Porque se teu funcionário, principalmente numa geração que cada vez mais a gente quer mais, sabe? Ele não vê oportunidade de crescimento, ele não se vê talvez ali no papel de dono, porque todo mundo fala: olha, tem que vestir a camisa da empresa, tem que ter visão de dono. Mas como é que você vai ter a visão de dono se você nunca vai ser dono? Eu tô toda hora falando para os funcionários: cara, eu quero abrir uma outra loja. Nós precisamos abrir outra loja. E eu quero que você seja dono dessa loja. Então, as pessoas que trabalham hoje comigo, eu não vou falar que não há rotatividade numa areazinha. Claro que tem. Às vezes não se alinha. Mas elas sabem que a oportunidade de ser dono é real. Então faça com os seus funcionários eles tenham a visão de ser dono, mas que seja real. E você tendo isso, você não precisa se preocupar. Porque ele vai falar assim: patrão, vai para casa que eu seguro a broca. Essa é a primeira e melhor opção de estou bem em casa, sair do operacional, porque eu sei que alguém vai dar conta e existem pessoas qualificadas que eu posso delegar e que vão fazer o negócio tão melhor quanto eu. É uma grande mudança de mentalidade, né? As pessoas, elas querem ser donas, às vezes, ou têm uma missão, mas também não querem mudar a mentalidade para conseguir isso. O que mais aparece aqui é essa reclamação do funcionário, mas também todo mundo quer algo rápido, todo mundo quer na hora, todo mundo quer o hackzinho, a dicasinha para fazer dar certo, para mudar rápido e para conseguir. Não existe para o empresário que quer sair hoje da operação, não existe receita instantânea. O que existe é justamente alinhamento de processos. Uma vez feito isso, você tem que entender, gente, empresário, você que está aí do outro lado, me ouvindo nesse podcast, deixa eu falar uma coisa para você. Tire essa síndrome de que você é o melhor. Tire essa síndrome de que só vai acontecer, as coisas só vão dar certo se você estiver dentro da sua operação. Saiba que tem gente que é melhor chapeiro que você, tem gente que está melhor preparada do que você, e contrate pessoas e pague bem. Se você pagar bem, as pessoas vão resolver o teu problema. Para com isso. Se você achar que você é o melhor que você faz no que faz, você vai ficar aí atrás do caixa, passando Natal, Ano Novo e chorando. Nós ficamos 12 dias parados no Natal, Ano Novo, né? Nós nos planejamos para isso. Os funcionários amaram, cara. Ah, mas você deixou de lucrar. Não, eu lucrei muito, porque em janeiro a gente chegou com tudo, sabe?
Gente, vocês têm que criar um ambiente acolhedor, mas também vocês têm que criar um ambiente para que você possa estar com a sua família. Então, se você estiver na loja 24 horas achando que ninguém vai fazer o que você faz, você também não vai viver o que você gostaria de viver. Forte, muito forte. E falando em questão de análise financeira, que você começou a falar no começo, como que você entendeu ali que era o momento? Vou abrir uma outra loja, tô pronto para expandir. Ai, desculpa. Nada. Gente, é muito, muito fácil a gente falar sobre algumas ferramentas, né? Quando você começa a estudar, e a gente fala sobre skin the game, entrar no jogo, conhecer o operacional, não é só operacional sim, mas as ferramentas que o mundo empresarial ele te oferece, né? Seja filosofia Lean, análise SWOT, controle de qualidade e outras coisas a mais, né? Mas o primeiro avaliador de crescimento é o seu cliente. A gente começou a perceber que nós, uma loja no bairro, nós estamos aqui no bairro bem afastadinho, né? Que é o Granja, que é um bairrão mesmo, gente. É dentro do bairro. A gente começou a perceber que o pessoal estava vindo do Bosque, Satélite, Campos Alemães. Geralmente todo mundo vinha da Zona Sul para comer aqui. E aí o teu cliente ele vai sinalizando. Pô, você tem que abrir uma dessa lá. Você tem que abrir uma dessa lá. E você tem que começar a analisar esses dados e falar, cara, o primeiro cliente tá falando que é para abrir a Zona Sul, beleza. Quando passa de 20 clientes falando que tem que abrir lá, gente, você já tem que começar a colocar o seu coração para aquele lado. E foi o cliente falando sobre isso que trouxe a nossa percepção que a gente deveria ter uma outra loja mais próximo dele. Ah, mas se eu abrir outra loja vai ser mais custos? Vão ser mais gastos? No começo vai. Só que você tem que entender que a partir do momento que você abre uma segunda loja, você consegue focar na primeira loja em atendimento mais rápido, entrega mais rápida. E para quem está naquele raio daquela hamburgueria, ele vai ter um conforto bem maior. Por quê? Você para de atender, por exemplo, a gente é muito forte no delivery, né? Uhum. E é muito interessante que a gente tirava o nosso motoboy do Granja e mandava ele lá pra Zona Sul. Então demorava um pouco para chegar, né? Quando esse cara parou de ir pra Zona Sul, que eu abro a loja na Zona Sul, o motoboy que tá na Zona Sul ele é muito mais rápido. E a gente tá no jogo, querendo ou não, é o que entrega mais rápido, o que faz mais rápido, é o que ganha. Não dá pra discutir com gente com fome. Não dá. Não dá. Gente, mas e a qualidade? Qualidade se faz na compra. Qualidade se faz na compra. Na entrega é rapidez. Muita gente acha, eu acho engraçado às vezes, Anjo. Você, dono de restaurante, fica falando assim, ó. Não, que o meu lanche é um lanche de qualidade, eu faço ele, eu monto ele, eu entrego qualidade pro cliente. Cara, você só entrega qualidade na compra. Se você tá usando um catupiry ruim, um requeijão ruim, um pão ruim, uma carne de hambúrguer de terceira, com retalhos, e tudo que você usa é de péssima qualidade na compra, não tem como fazer uma coisa de qualidade. Qualidade se faz na compra. Na construção, se você usar algo bom, isso já é qualidade, gente. Entrega é rapidez. Entrega é rapidez e apresentação. É embalagem bonita, entrega rápida. Pronto. É o cliente que quer isso. Ele quer praticidade. Uhum. Ele não quer. Se você demora mais de 30 minutos para fazer uma entrega para o cliente, ou para entregar na mesa mais de 15 minutos, o cliente tem esse tempo para fazer miojo em casa. E ele não quer fazer miojo. Ele quer que o miojo seja feito na loja em 3 minutos. Mas muita gente tem essa dificuldade. Acham que isso é impossível. Então, quando você, mais uma vez, lembra sobre o processo? Você alinha o processo, você consegue entregar mais rápido. E quando a gente observou que o cliente queria que essa loja ficasse mais próximo dele, por que ele quer mais próximo dele? Porque ele tá falando assim, é legal vir aqui, mas eu tenho que me deslocar e leva mais tempo. Ou é legal comprar aqui, mas leva mais tempo do motoboy chegar. E ele tá te falando, olha, vem mais perto de mim que eu quero você mais próximo de mim.
E aí a gente abre a segunda unidade. Com isso, a gente consegue manter o faturamento. A gente achava assim, quando nós mudarmos a segunda loja, vai cair o faturamento. Nós percebemos que quando nós abrimos a segunda unidade, o faturamento da primeira loja aumentou. Por que esse faturamento aumentou? Porque a minha entrega ficou mais rápida. Porque eu comecei a atender aquele raio que eu atendia antes, com mais motoboy, com uma demanda para aquele local melhor. E quanto à nova loja, gente, a nova loja, quando a gente começou, eu lembro, primeiro mês da nova loja, nós faturamos uma loja pequena, né? Que ela tem 3 metros por 6 metros, bem pequenininha. A gente brinca aqui, a gente fala que nós temos 2 little houses. Primeiro mês, só com brand, foi 35 mil de faturamento. Primeiro mês da segunda loja. Ah, Mariazinha, você já tinha cliente. Tal. Sim, eu já tinha cliente que falava para outras pessoas sobre o Mariazinha. E aí o que acontece? Esse cliente vai gerando novos clientes e vai atraindo. E a entrega começa a ser mais rápido, a aproximação é melhor e, gente, as coisas facilitam. Só que aí que é a grande questão. Quando eu abro a segunda loja, quem é que vai para a segunda loja? Outros funcionários. E eu. Eu também, né? Não, eu não fui, não. Pô, eu também coisa nenhuma. Eu tô querendo sair da operação. Já gerenciei uma É um inteira. desenvolvia da primeira loja, né? Então, eu não tô falando pro funcionário, pro colaborador, que ele tem que ter visão de dono. A primeira oportunidade que teve foi do próprio funcionário sair da chapa e virar gerente lá. Claro que assim, você como dono, você não vai virar as costas. Você tem que olhar para o seu controle financeiro, você tem que olhar para o seu marketing, você tem que analisar a entrada, a saída, o setor de compras. Você é um olho no peixe e outro no gato, gente. Você tem que ficar olhando. Não é em casa, o pessoal tá achando que sair do operacional é lazer, é só viagem. Não caia na história do tigrinho. Não tem hack, Não não tem tem, facilidade. não tem. Às vezes eu vou. Olha, eu vou falar pra você. Hoje, quando estoura, o gerente sabe o que fazer. Mas às vezes eu passo na loja. E eu entro no operacional, eu ajudo a galera. Às vezes, quantas vezes, né? Eu vou até citar. A gente tá com um cliente gravando aqui, tem um cliente que tá cuidando toda a parte de sonoplastia, áudio. E várias vezes já viu quando chegou lá, tava loucura, eu lá dentro da loja, né? E eu só passei na loja e falei, vou ficar aqui um pouquinho pra ajudar a galera. Mas a realidade é essa. É o teu negócio. Você quer sair da operação? Beleza, eu entendo. Mas entenda o seguinte, ele não deixou de ser o seu negócio. Você tá querendo criar um negócio em que você não esteja, se o teu coração não estiver nele, cara. Não existe isso. Você não vai ter uma férias eterna, é o teu negócio. Às vezes a gente confunde isso, né, Anjo? De achar que o cara vai sair do operacional para ter uma férias. As pessoas acham que só querem a parte boa de Sair do enriquecer, ter operacional não é não trabalhar, né? Não é não trabalhar. Você vai continuar trabalhando, só que você vai ter mais tempo. Por exemplo, hoje eu tenho mais tempo para estudar. Hoje eu tenho mais tempo para sair com a minha família. Hoje eu tenho mais tempo para poder viajar. Hoje eu tenho mais tempo para aparecer também, né? Por exemplo, mês passado nós estávamos em Alagoas, palestrando lá e curtindo ao mesmo tempo. Então, se você está no operacional de cara, que você não quer sair porque você acha que ninguém vai fazer o que você faz, que não existe pessoas boas de verdade, você vai deixar de viver o que você gostaria de viver. Então, hoje a gente entende que sair do operacional é viver uma vida de qualidade, mas, acima de tudo, é ter tempo para você investir em conhecimento para o seu negócio. Quando é que você começa a entender que você está saindo do operacional? Quando você tem mais tempo para estudar sobre ele, sobre o seu nicho. Isso é a grande sacada de sair do operacional. É poder me conectar com outras pessoas que também estão no mesmo nicho que eu, no mesmo nível do que eu, e que estão projetando crescimento. Se você não projetar crescimento para sua empresa, você nunca vai sair do operacional. Mas quanto mais é mais trabalho? Mas quanto mais, melhor. Quanto mais funcionários você tem,
melhor. Mas o funcionário é dor de cabeça? Não. Dor de cabeça é você. Ah, mas o funcionário é ruim. Ruim é você que não manda embora. Você não pode funcionar, você não pode reclamar daquilo que você tolera. Você não pode reclamar de um funcionário que está fazendo errado se você não ensinou o certo para ele. Funcionário não é problema. Funcionário é solução. Com certeza. Se você está falando que o teu funcionário é um problema, o problema, escuta só, o problema não é o funcionário, o problema é você que não demitiu ele ou não treinou o suficiente para que ele fizesse o que tem que ser feito. Com certeza. Outro projeto da Brand, pegando aqui o gancho de você falar sobre conectar pessoas, a gente está com um projeto de abrir uma comunidade para todo mundo que é do Vale do Paraíba. E aí, nesse sentido, a gente quer realmente trazer a possibilidade dos grandes empreendedores daqui se conectarem, se ajudarem, trocarem ideia. O Pedro consegue falar um pouquinho mais para vocês. Enquanto isso, eu vou procurar algumas perguntas aqui, que eu abri uma caixinha no Insta para o pessoal responder também. A ideia que a gente está querendo trabalhar hoje é integrar mais o Vale do Paraíba, né? Que hoje é o nosso principal ponto, né? A nossa sede da Brand, né? É realmente aqui em São José dos Campos. E a gente queria conhecer um pouco mais dos empreendedores daqui, além do Mariazinha, que foi nosso primeiro cliente. A gente já tem mais de 30 clientes aqui em São José. Mas a gente sabe que já tem muito mais lojas aqui que a gente pode agregar, a gente pode realmente ajudar. Então, uma das ideias que a gente teve para poder ajudar vocês também é essa comunidade que é para unir e trocar networking, pessoas tão de sucesso, né, que nem o Mariazinha, para poder auxiliar vocês nesse processo de crescimento também e todo mundo conseguir se ajudar. Então essa é uma das nossas grandes ideias assim para esse ano também. Sem contar que todo mundo que estiver lá vai ter benefícios na Brand, fora da Brand. A gente está preparando muita coisa boa aí, então podem ter certeza que vem novidade e vem muita coisa boa por aí. Pegando esse gancho também, agora na Brand a gente está com a funcionalidade de fazer tráfego pago, porque é sim muito importante fidelizar, é sim muito importante manter o seu cliente, mas a aquisição, principalmente para quem está começando, é muito relevante, né? A gente precisa ter ali os clientes que vêm conhecer o seu restaurante, que começam a comprar de você para começar a fidelizar. Você quer falar um pouco disso, Rafa? Bom, então, no tráfego pago, né, a gente está fazendo para os clientes da Brand, a gente está conseguindo automatizar a partir do default do cardápio. Então, se tem um cardápio tão bom assim, igual do Mariazinha, cardápio cômico assim, diferentão, a gente consegue automatizar os textos, né? Fazer anúncio no Instagram, no Facebook, e com isso vai trazendo mais clientes de uma maneira mais orgânica para o seu canal próprio, né? Que conforme o Mariazinha comentou aqui, você precisa contratar funcionário, precisa pagar bem. Para pagar bem tem que ter faturamento. O faturamento vem de cliente. Então, É esse é o isso. caminho. E o melhor é que pela Brand você reinveste uma parte do seu faturamento. Então, não é inicialmente como se você estivesse tirando ou investindo um dinheiro a mais, separando uma parte do seu dinheiro para investir em tráfego. A gente faz isso por você também com o faturamento que você já teve via Brand, para deixar aí mais fácil mesmo de você conseguir investir e captar cliente também. Então, se você quiser saber sobre isso, entre em contato lá com a gente. Mas é bem legal. Indo aqui para as perguntas, Felipe. Como eu falei, o pessoal gosta do hackzinho, né? Mas quem é Felipe? Quem é Felipe? Mariazinha, Não, desculpa. ninguém te chama de Felipe mais, então Desculpa. lembra. Qual o nome? Desculpa, É, gente, Mariazinha. inventei uma Ah, pessoa. mas gostosa. Mariazinha, conta pra gente como que você conseguiu, qual estratégia, né, você utilizou para extrair o máximo de ferramentas da Brand, porque assim, a gente acaba trazendo várias atualizações, é difícil comunicar para todo mundo, trazer para todo mundo. Tem alguma estratégia que você utilize para usar nossas ferramentas? Como que você fez aí? Vamos lá. Eu consigo avaliar através da Brand quem comprou pela primeira vez. Eu consigo avaliar quem parou de comprar com 7 dias, 3 meses, 6 meses. E dentro disso, eu começo a conhecer quem é esse meu público. Por que esse cliente não pediu novamente? Por que esse cliente está 3 meses sem comprar? E com isso, uma das ferramentas da Brand que eu consegui maximizar as minhas vendas e reter clientes, que é a questão de disparos personalizados. O que eu fazia? Toda vez que o cliente ficava mais de 3 meses sem pedir, começava a identificar esse cliente, eu mandava texto, por exemplo, com a fotinha de um gatinho, gente. Gente, ninguém rejeita um gatinho. Já viu alguém rejeitar um gatinho? Um gatinho triste ainda mais. Ó, meu cliente, o que eu fiz pra você?
Estou com tanta saudade e eu vou te dar um cupomzinho para que você volte para mim. O cupom é Volta para mim. Ele vale R$ 5. Gente, esse cliente ele voltava a comprar. Então, o que que a Brand sempre ela se preocupou? Recorrência. Desde o primeiro dia foi recorrência. A maioria das ferramentas da Brand hoje, ela é voltada para recorrência do cliente. 99% da ferramenta da Brand é voltada para recorrência. Hoje, tá vendo com o tráfego pago, investir um pouco mais no CAC, mas sempre é recorrência. E aí o que acontece? Eu comecei a utilizar essas ferramentas, analisando desempenho, analisando quantidade de vendas durante o mês e falando, cara, por que que esse cliente está tanto tempo? Por que esse cliente está há mais de 6 meses? Aí eu consegui identificar, olha, eu tô há mais de 6 meses sem ir, porque eu sou funcionário da Embraer e eu fiquei uma semana aí, mas eu voltei para minha cidade. Falei, ó, não exclui nós não, tá? E fala pros seus amigos que eles têm uma batata de cortesia. Porque o cara respondia pra mim, né? E aí o que acontecia? Um monte de gente que era aqui, ô, sou amigo de fulano de tal. Ele falou que tem uma batata de cortesia, velho. Mas como é que eu conseguia entender que esse cliente... Porque eu pedia pro cliente, falava, olha, a gente mandava a fotinha do gatinho falando, volta pra mim. E falava, me responde, por que que você não tá mais falando comigo? Eu fiz alguma coisa pra você? A gente sempre teve essa pegada do humor, né? A gente se identificou com essa linguagem. E aí o que acontece? A gente usou isso como estratégia. E nessa estratégia a gente usou as ferramentas da Brand que casava. E com isso a gente conseguiu recorrência de cliente e aquisição de novos clientes. Por quê? Porque o teu cliente, às vezes, ele não vai parar de comer com você porque não gostou de você. Porque às vezes ele está de passagem, ele é rotativo mesmo. E você tem que entender isso. Mas você também tem que entender que às vezes o cliente vai deixar de comer com você porque você não está se comunicando com ele. Com certeza. Isso que você falou agora, a Brand, ela é um atendimento humanizado. Então, a gente consegue deixar a sua cara. Então, a forma como você atende, a forma como você manda disparado, a forma como você atrai seu cliente, é você, é do seu jeito. E qualquer outro restaurante vai fazer do jeito que ele quiser também. Então, é essa humanização que eu acho que cativa o cliente no fim das contas. Agora eu te pergunto uma coisa. A Brand ela foi uma salvação pro Mariazinho lá no começo em relação ao atendimento. Me ajudou a crescer sem precisar contratar funcionário, né? Mão de obra. E aí eu te pergunto, se eu tivesse ido para outro caminho, será que eu teria esse cliente hoje? Por que que muito restaurante hoje se perde no meio do caminho? Porque ele não tem base. Ele não tem cliente. Porque ele depende de uma plataforma qualquer. Porque ele depende de um único canal de venda. Hoje, se eu falar assim, Mariazinha é só hambúrguer, mas vamos virar pizzaria, eu tenho como mandar uma lista de disparo e falar, gente, nós estamos abrindo o nosso... Ó, quer ver uma coisa engraçada? Nosso Instagram e a Brand está muito vinculado. Então, tudo que a gente faz, a gente direciona para a Brand. Senhores, pare de direcionar no Instagram o seu cardápio pro iFood. Pega o hack, hein? Esse é hack. Esse é bom, esse é bom. Direciona para você, porque o cliente do iFood é do iFood. Ele nunca vai ser seu. Então, anota isso. Anota aí. Para, gente, para, corta. Não pode, não pode. Então, gente, anota isso. A realidade é, cria sua base. Porque com ela, você consegue criar alguns produtos. Recentemente, nós vamos colocar agora no Mariazinha o cachorro-quente. Bom. Nós estamos há quase 3 anos e nós não temos cachorro-quente no cardápio. E nós fizemos uma enquete no Instagram, quem gostaria de cachorro-quente, né? Mais de 500 pessoas responderam e foram falando. Imagina você responder 500 mensagens, o pessoal falando, cara, coloca purê, coloca não sei o quê, não sei o quê. E você vai vendo quanto a galera tá integrada. E nisso eu falei, gente, ó, vamos fazer o seguinte, porque 500 pessoas respondendo é fácil, quero ver comprar. Eu vou colocar aqui no cardápio da Brand agora. Vou colocar aqui no cardápio da Brand. 20 unidades de cachorro-quente. A gente vai fazer o teste dentro do que vocês falaram. Purê, salsicha, molho, vinagrete. 20 unidades. Só isso. Pra ver se vocês vão gostar do cachorro-quente. Cara, tipo, em 10 minutos. Acabou. Acabou.
Eu tive que desligar rapidinho. Tô fazendo um lançamento de cachorro-quente, sabe? Abro o carrinho, 7 dias. É, Mas agora agora eu amassava. se amassava. Cara. E ele tava top. E, cara, pra você ter ideia, só que isso, eu alinho tanto o meu Instagram como a Brand, e eu consigo analisar quem tá vindo pro meu cardápio e tá comprando. E aí eu tô vendo que esse cliente não é um cliente aleatório. Porque ele tá seguindo o Instagram e ele tá pedindo a Brand, ou seja, ele tá consumindo o real. Não é aquele cliente que abriu o cardápio do iFood. Ó, Bom, tem cupom. Entrega grátis. frete grátis. Meu Deus. Mais um empresário para eu ferrar. Mais uma lanchonete para eu sugar. Ele não caiu no aleatório. É o meu cliente recorrente que a Brand vem trazer. O cliente recorrente é o que gasta mais. Ele já conhece o seu produto. Então, ele vai naquilo e ele vai comprar sem pensar, porque ele tem confiança em você. O cliente novo, não. O cliente novo, ele fica com dúvida. Será que é bom? E se eu não gostar? Aprende não, a Brand sempre falou. Não, vamos apostar no cliente que já compra com você. Eu queria pegar um gancho nessa parte, que é o seguinte. Você comentou que você não começou pelo iFood, né? Começou pela Brand. Imagino que muita gente, muitos clientes nossos, começaram pelo iFood e agora estão indo pela Brand. E você também comentou que você pega 30% dos seus clientes vêm do iFood, mas você consegue fidelizar eles na Brand. Dá uma dica pro pessoal aí, como que eles podem usar a Brand para fazer isso, para tornar um Hackzinho. cliente do iFood Hackzinho deles? pra você. Bora lá. É, ainda que você mande pelo... Vamos falar sobre o iFood. O que faz uma pessoa pedir no iFood e fidelizar no iFood? Confiabilidade, segurança, né? Cupons, e ela vai ser sempre respondida pelo suporte. Então, se você manda o seu telefone lá na sua embalagem, bonitinha, o cara não vai comprar com você. Ele não vai comprar. Por cliente do iFood é do iFood. Ele vai continuar comprando no iFood, por quê? Porque o iFood tá enchendo ele de cupom, tá enchendo coisa pra ele, mimando ele. E você falando pra ele, ó, vem comprar comigo, é agressivo. Ele não quer sair do iFood, porque o iFood dá segurança pra ele. E como é que eu faço esse cliente virar meu cliente? Falando pra ele que se ele for na loja, ele ganha uma batata de cortesia. Porque chega uma hora que o cara não quer ficar só em casa. Tem dias e dias. Tem dia que eu não quero sair, mas tem um dia que eu quero sair. E aí a pessoa fala assim, olha amor, que tal a gente ir naquela loja que a gente tanto pede no iFood? Ah, bora lá, vamos conhecer, né? Nesse dia, ele vai entrar na loja e eu vou estar lá, o meu atendente, alguém vai estar lá e vai dar um sorriso assim pra ele. Olá, seja bem-vindo a Mariazinha, a mais gostosa. Já conhece o nosso cardápio? Aí o cliente vai falar, sim, eu já conheço, eu peço muito no iFood. E aí ele pergunta, como é que tá chegando? Não, tá chegando rápido, tá chegando legal. Não, demorou da última vez e tal. A gente tenta entender. Não, fica à vontade e tal. Olha, pra dizer pra você que você tem uma batata de cortesia. Sério? É, o primeiro pedido na loja tem uma batata de cortesia. Aí o cliente senta na mesa e a gente entrega o pedido dele muito rápido, tipo 3, 4 minutos já tá na mesa. É muito rápido. Só que quando a gente vai fazendo o pedido dele, a gente vai perguntando, PDAzinho aqui na mão, o que é que você quer enquanto ele tá com o cardápio? Ou ele pode escolher pelo QR Code do cardápio e o cardápio vai direto pra cozinha. Na hora que ele entra no meu cardápio digital, ou eu tô tirando o pedido dele, eu anoto o número dele. Sabe por quê? Até então no iFood, você só tem o endereço dele. E você não vai bater na porta dele. Imagina, tipo, oi, eu sou do restaurante que você Acabou comprou. de fazer um pedido. Faz um pedido, eu vim aqui falar pra Mandar você o que. panfleteiro lá na porta. Dá pra você voltar lá. Ninguém aguenta mais panfleto, cara. Os caras estão rasgando. Só que aí o que acontece? Esse cara comeu, daqui uma semana ele terminou de comer, dentro de alguns minutos ele vai falar, a Brand vai mandar pra ela. E aí, qual foi a tua experiência com o seu pedido hoje? Questão de minutos, ele vai tipo, 1 hora mais ou menos, 40 minutos. A própria Brand já manda pra ele perguntando qual foi a experiência dele, sabe?
Quando a gente finaliza o pedido, ele já recebe. Qual foi a sua experiência? Ele já pode falar o feedback dele lá. Nossa, eu amei. E aí esse cara entrou na minha base agora. Ele não é mais o cliente do iFood. Agora ele é meu cliente. Mas, Mariazinha, eu não tenho loja física. Como é que eu faço isso? Não se preocupa. Às vezes não é só cupom de desconto que ele vai ter. Dá mais. Quem entrega mais, ganha mais. Faz alguma coisa pra ele, pedindo o seu cardápio, por exemplo. Manda um segundo lanche de graça pra ele. Ah, mas eu tô tendo prejuízo. Manda um segundo lanche e fala: olha, esse cupomzinho aqui, ou no caso esse vale aqui, vale o lanche desse pedido. A regra do profeteiro é uma só. O cara faz o folheto e ele está entregando. O que você faz quando você pega o panfleto? Não, pode falar, pode falar. Dá uma olhada. Normalmente, não. joga fora. Você joga fora, né? Deixa Joga eu fora. ver. E se no panfleto tiver escrito assim, ó, vale uma Coca-Cola? Aí eu guardo até bater a fome de novo. E se no panfleto tá falando assim, ó, vale um hambúrguer? Aí não Aí tem você vai como. conhecer, né? E aí o que acontece? Esse cliente, ele disse oi. Se ele falar assim, se você falar assim pra ele, pô, mas eu tô dando hambúrguer. Meu irmão, é CAC. Você tá investindo. Pega um hambúrguer, você não tá falando qual hambúrguer. Essa mentalidade que é um ponto, né? O pessoal não quer investir na experiência do cliente, não quer agradar o cliente, sendo que seu cliente faz você crescer, é o seu crescimento. Não tem como você crescer sem ter o cliente. Cara, você quer. Esses dias eu fui almoçar, olha só, Ana Ju, num lugar, a comida da mulher maravilhosa. E aí ela no atendimento, 2 motoboy, a mãe dela na cozinha e acho que 2 irmãs. E aí, o pessoal pedindo, cara, era muito pedido, e ela anotando. Aí eu falei, amiga, por que você não coloca um cardápio digital aqui? Por que você não coloca um chatbot, uma inteligência artificial? Faz alguma coisa aqui. Você tá toda hora respondendo áudio, anotando. Isso leva tempo. Você leva, tipo, quantos minutos para fazer um pedido? Amigo, você usa no seu restaurante, né? Eu falei, uso. Qual é o valor? Eu falei, o valor é X. Ela é caro, né, amigo? Eu falei, sabe o que sai caro? É um cliente desse esperar 10 minutos para chegar a vez dele para você só anotar. Isso que é caro. As pessoas querem vender mais, as pessoas querem ganhar mais sem pagar o preço. Gente, para você ir para outro nível, você vai ter que pagar o preço. E pegando esse gancho também, muita gente vem trazer pra gente, por exemplo, a questão dos feedbacks, que a Brenda sempre vai mandar quando seu cliente finalizar, quando você finalizar o pedido, ela manda o feedback pro seu cliente, perguntando sobre como que foi o pedido. Essas mensagens são variadas, então vai depender. Ela vai perguntar sobre a entrega, sobre o produto em si, várias questões. Porém, não dá pra tirar, não é opcional no nosso sistema. E muita gente acaba perguntando, pô, eu acho que isso incomoda, eu não quero receber feedback, não quero, tira. Todas as decisões que a gente toma na Brand é pensando na melhor experiência do cliente. E isso custa caro pra gente, porque muita gente vem com essa mentalidade de não quero, não, pô, eu não gosto, quero tirar. E a gente tem que ser resistente quanto a isso, porque a gente tá comprometido com o seu crescimento. E não tem como crescer sem investir no seu cliente, sem melhorar a sua experiência. Isso é uma coisa que o Felipe faz, eu vou dar um feedback de consumidor aqui. Teve um dia, eu tava na minha casa com o Rafa, a gente pediu 2 lanches, uma batata e 2 refris. Veio sem refri. Aí a gente só avisou, ó, tá um refri sobrando aí, mas não tem problema. A gente nem queria o refri de volta. Atenderam na hora, mandaram mensagem assim, não, a gente vai te mandar os refris e a batata ainda, mais uma batata junto. Gente comeu que, assim, chegou a explodir no dia. Mas foi um atendimento rápido, tinha alguém lá olhando na hora, foi uma manutenção ali, a gente já é cliente fiel, não precisava, a gente falou que não precisava, mas é algo que dá pra ver que vocês fazem questão de fazer. E, assim, ter essa mentalidade, ter essa prioridade é o que faz o diferencial. Quando você cria cultura na empresa, e aí a gente fala sobre cultura organizacional mais uma vez, todos os nossos colaboradores sabem o seguinte: tem uma frase aqui no Mariazinha que ela fica recitando na cabeça de todo mundo, que é: meu erro, seu ganho. Meu erro, seu ganho. Se eu errei, o cliente tem que ganhar com isso. E aí o que a gente faz? Pô, foi a batata errada. A gente vai mandar uma batata maior pra ele.
foi um refri errado. A gente vai mandar um outro refri para ele. Por quê? O cliente ele tem que ser beneficiado. Às vezes, o cliente manda mensagem pra gente assim, ó. Por favor, erra o meu pedido. Porque o nosso cliente já sabe disso. Meu erro é o seu ganho. Isso te traz crescimento. Ele entende o quanto você tá preocupado com ele de verdade, o quanto ele importa. Porque, gente, uma empresa, ela existe nada mais, nada menos. Qual o propósito da empresa? Gerar lucro, correto? Vai gerar lucro para quê? Essa é a grande pergunta. Se você não tiver o propósito de que o cliente saia feliz da sua loja, se for só pelo dinheiro, cara, você tá no ramo errado, velho. Vai pra Bolsa de Valores, vai pro Tigrinho, já falei. É mais fácil. E aí o que acontece? Essa parte do feedback, Anjo, é muito bom pra gente. Por quê? Você sabe qual é o pior feedback que a gente pode ter? Não. Alguém sabe? Você sabe, Rafa? Ou que o cara não fala nada. O cara fala, Puta. pô, bom, é bom. Não, e se Aí ele tá falar, mentindo. não, se ele falar que tá bom, beleza, tipo, a gente tá falando, cara, problema disso é alguma coisa, né? Sim. Pior é o silêncio. É o silêncio. Porque o cara que não diz que é bom, ou o cara que não reclama, desculpa, gente. Imagina. O cara que não reclama, o cara teve um atendimento ruim na sua loja, uma experiência ruim com o lanche. Foi horrível a experiência dele e ele não passou o feedback pra você. Uhum. Isso é ruim pra mim. Isso é ruim pro restaurante. Porque o feedback, ele tá te dizendo onde você precisa melhorar. Exato. Ah, mas o cara tá falando que o seu lanche é bom. Se é bom, pode ficar melhor. Ele tá dizendo que na linha de controle, eu tenho como melhorar isso ou permanecer, porque tá indo certo. É um termômetro pra mim, pra dizer, ó, tô no caminho certo. Agora o cara que vai embora. Aí o restaurante fala, eu não gosto de ficar recebendo feedback. Cara, desculpa, velho. Desculpa, perdoa de falar isso, mas é burro demais. Cara, é muito forte porque assim, você precisa crescer. E você vai crescer através de feedback. Se o teu restaurante não recebe o feedback, seja bom ou ruim, você não sabe qual é o termômetro da sua vida, da sua empresa. Você não sabe aonde você tá. Se o cliente está falando que o que ele teve foi ruim, a experiência da entrega foi ruim, a experiência do lanche foi ruim, ele está dizendo, olha, melhora nesse ponto. E quando ele vai embora e ele não fala, sabe o que acontece? O restaurante vai falir. Por que vai falir? Porque você não sabe onde melhorar. Nessa linha, acho que, pô, você quer sair da operação, você tem que fazer processo. Você sabe se o processo tá dando certo, se os feedbacks estão bons. Se estão ruins, você, putz, meu processo não tá bom. Aí você volta, ajusta e sai da operação de novo. E assim vai. Esse isso é o aí. termômetro. É isso aí. Então, o que acontece? O feedback é o melhor termômetro para saber se você está no caminho certo. Para você saber aonde você precisa melhorar. Todo feedback é importante. Claro que a gente releva alguns, né? Tem gente que é meio retardado. Por isso que a gente, lá no nosso Instagram, a gente zoa com algumas pessoas, né? Esse dia, a gente tem essa pegada de humor, a pessoa falou que o lanche foi muito seco. A outra já mandou falando que foi muito molhado. E aí você pergunta, fala, cara, eu tenho um processo. É quantidade X de molho, é quantidade X de carne. Cara, tudo é pesado. A gente precisa ter um CMV enxuto pra gente ter lucro. Não é de qualquer forma. Se o meu funcionário pegar e fazer isso aqui, ó, blá, mano, eu vou chegar pra ele, ou o líder de cozinha vai chegar pra ele e falar, cara, você tá fazendo errado. Eu tô lá na câmera olhando toda hora, porque isso é custo pra mim. Então sai, cara. Então, a gente entendendo que tantas voltas de molhos no lanche vai harmonizar bem esse lanche assim, a gente sabe muito bem que aquele lanche é aquele padrão. Aí o cara fala, ó, meu lanche foi molhado demais. Tava espingando água. Água, Água. cara. Não coloco água. Aí eu vou lá, faço um vídeo pra zoar com a cara, né? A gente pega um feedback desse. Olha, gente, o lanche de vocês foi molhado justamente porque ó, o pão caiu no chão. Eu gravo, o pão caiu no chão. Aí eu pego o pão e falo, eu não vou mandar o pão sujo pra você, eu vou lavar o pão na torneira e pego o pão e falo, tá vendo? O pão vai limpinho, gente. Aí como o pão cheio de água. Então, você faz graça das desgraças, mas nem todo feedback também, cara, tem que ser levado. Você não vai parar de dormir porque o cara falou que teu lanche é ruim.
quando você sabe que é bom e não tem gente reclamando, olha aquilo, abstrai e finge demência. Pega o que é bom, coloca num saco bom, e o que é ruim, coloca num saco furado e vai jogando fora. O que te ajuda a crescer, o que te ajuda a melhorar, é bom. O que vem só para cliente, porque mano, tem cliente que, infelizmente, Sempre tem. sempre tem. Nós somos seres humanos. Seres humanos. E, cara, tem coisa que você não tem que perder a paciência. Releva. Perfeito. Bom demais. Bom, galera, de perguntas aqui, só pra fazer mais uma, né? Acabou que a gente falou de muita coisa boa e não, não focamos tanto nas perguntas. Em relação a integrações, passando uma atualização aqui, né? Hoje a gente integra com Food Delivery e com Pick and Go para gestão de motoboys, com a Saipos e a Glow para PDV, sistema de gestão ali, fluxo de caixa, estoque, esse tipo de coisa. Hoje a gente não faz pela Brand, queremos fazer muito em breve, 2025 tá aí para trazer mais coisas de mesa, mais coisas de presencial, mas também mais relatórios, mais questões de gestão para vocês. E com o iFood a gente integra para receber os pedidos via Brand também. Então a gente pega os pedidos do iFood e recebe via Brand. Tem alguma atualização em relação a isso para chamar motoboy, Rafa? Para chamar motoboy, para esse trimestre a gente não tem nada ainda, mas você comentou do atendimento presencial, para aguardar que nesse semestre ainda vão ser novidades para você poder gerenciar, né, os pedidos mesmo, pedido presencial, usando a Brand também, para ter uma plataforma mais completa e propícia para o seu negócio. É isso. E aí, aproveitando, né, trazendo o gancho também de novidades, tudo, na comunidade a gente vai trazer muito isso, a gente quer ter uma comunicação mais próxima com vocês, acompanhem no Insta, a gente sempre traz lá, mas é difícil notificar todo mundo, muita gente nem sabia dessa integração do iFood, então é complicado, mas fiquem atentos aí que tem muita coisa boa vindo. E é isso, alguém quer acrescentar mais alguma coisa, mais algum ponto? Acho que... Você curtiu? Ah, eu gostei demais, né? Acho que a lição que fica é comecem, né? Comece com a embalagem bonita, comece com o papel toalha na sacolinha do mercado, comecem. Comece. Busque faturamento, busque funcionários, confie nos funcionários, que você só sai da operação se você quiser escalar. Se você não quiser escalar, não precisa sair. Mas se sair, você escala, você trabalha e você monitora. Não tenha medo de sair da operação colocando outra pessoa. Muda a mentalidade, Muda a né? mentalidade. Vamos pra cima. E pra mudar a mentalidade, em fevereiro, você do Vale do Paraíba fica ligado, tá? Faz que nem o Mariazinha, que esse mês de fevereiro a gente vai investir pra caramba pra vocês aqui. Vocês vão ter benefícios exclusivos que ninguém do Brasil inteiro vai ter com a Brand. Vocês vão ter acesso a uma comunidade e pessoas excepcionais que nem o Mariazinha, que tiveram um sucesso extraordinário. E além disso, ainda vão ter benefícios exclusivos dentro da nossa plataforma. Então fica ligado, muda a sua vida, muda a vida do seu delivery. Fevereiro é o mês do seu delivery. Vamos pra cima. É isso. É isso. Para quem quiser mais informações, você pode entrar em www.brand.com.br ou então acompanhar a gente no Instagram também. Lá a gente está sempre comunicando com vocês. É @brand.tech. Perfeito. E muito obrigada, E a gente Mariazinha. não pode esquecer Mariazinha, Exatamente. a mais gostosa. Procura lá no Insta também. Brigadão. Valeu. Além do Insta, quer passar mais algum contato, alguma coisa? Passa o endereço das suas lojas pra gente. Gente, além do Insta, endereço das lojas. A primeira loja, Rua Capricórnio 191, do Granja, funciona de segunda a segunda até 4 horas da manhã, das 18 às 4. E na Andrômeda, de terça a domingo até 12h45. E para você que quer mais um contato, 368-204-60899 é o meu Pix. Manda o Pix. Já vou pedir. Muito obrigada. Muito, muito obrigada pela sua presença, pelos conhecimentos que você passou. Valeu muito, muito, muito. E para quem quiser mais, gente, manda o Pix que ele vem, tá bom? Por favor. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Mariazinha.